E você que está presente, se for possível ficar em pé. Nós vamos começar esse culto dizendo que o Senhor, nosso Deus, como nós estudamos na lição, nós confiamos nele, amém? Nós cremos nele e nós vamos dizer assim nesta manhã: Senhor, eu confio em Ti. Nada é impossível ao nosso Deus, vai dizer o cântico. Por isso nós cremos nele. Me escutas quando clamo e acalma o meu pensar. Me levas pelo fogo, curando todo o meu ser. Confio em Ti, confio em Ti. Creio que Tu és a cura, creio que és tudo para creio que Tu és a vida, creio que não há outro igual a Ti. Jesus, eu preciso de Ti. Me escutas quando clamo e acalma o meu pensar. Me levas pelo fogo, curando todo o meu ser. Confio em Ti, confio em Ti. Creio que Tu és a cura, creio que és tudo para mim. Creio que Tu és a vida, creio que não há outro igual a Ti. Jesus, eu preciso de Ti. Nada é impossível para Ti, nada é
Amém, Jesus. Exaltado o nome do nosso Deus. Paz do Senhor para os irmãos. Eu quero agradecer a cada um que está aqui presente, que veio hoje, para cultuar ao Senhor. Queremos também agradecer a todos que estão nos acompanhando, em seus lares, pelas redes sociais, ou mesmo aquele que está em viagem, ou seja, onde estiver, que a palavra do Senhor também esteja com você, aonde estiver. Convido os irmãos que também queiram nos acompanhar. Estaremos fazendo a leitura em Salmos de número 100. Que eles também, que em seus lares quiser nos acompanhar também, que esta mesma alegria, este mesmo poder chega a você aonde estiver. Nos diz assim a palavra do Senhor Jesus. Logo após a oração, estaremos também elevando uma oração ao nosso Deus. Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Servi ao Senhor com alegria e entrai diante dele com canto. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez e não nós a nós mesmos. Somos povo e ovelha do seu pasto. Entrai pelas portas deles com louvor e em seus átrios com hinos. Louvai-o e bendizei o seu nome, porque o Senhor é bom e eterna a sua misericórdia, e a sua verdade dura de geração em geração. Soberano e eterno Deus, nosso Pai, nós te louvamos. Nós te damos graças, meu Deus, por mais uma oportunidade, Senhor, que nos destes. Senhor, e deste a todos nós para entrarmos na tua presença, entrarmos diante do teu altar, Senhor, para oferecer a ti, meu Deus, um culto de gratidão em louvor ao teu nome, Jesus. Senhor, te damos graças porque passamos por lutas, por dificuldades, Senhor Jesus, por adversidades, meu Deus, por circunstâncias, Senhor, que às vezes nos tornou desanimados, mas pela tua graça, Senhor, estamos aqui, mais uma vez, para te louvar, para bendizer e cultuar o teu santo nome. Abençoa também aqueles que estão, meu Deus, em seus lares, Senhor Jesus, em suas viagens, aonde estiverem, Senhor Jesus. Também receba, Senhor, este mesmo louvor e poder, meu Deus. Abençoa, Senhor, as nossas vidas. Senhor, abençoa, Senhor, as nossas ações, Senhor Jesus. Nosso culto, receba, Senhor, os louvores. Receba as orações, Senhor Jesus. Meu Deus, queremos pedir uma bênção também especial em favor de cada ofertante. Senhor, que eles venham contribuir, Senhor Jesus, com o coração, com alegria, Senhor Jesus. Abençoa também, Senhor, os dizimistas. Abençoa, meu Deus, o trabalho de cada um, o celeiro de cada um. Meu Deus, aqueles autônomos, os informais. Meu Deus, abençoa da mesma forma, porque Tu és um Deus poderoso, provedor de todas as coisas, Senhor. Abençoa, Senhor Jesus, que eles sejam grandemente, Senhor Jesus, abençoado em seus lares, no seu trabalho, na sua casa, Senhor, no seu lar. Em nome de Jesus te louvamos. Senhor, queremos pedir também, Senhor Jesus, uma bênção especial sobre a tua palavra, que logo mais será ministrada. Senhor Jesus, queremos pedir a tua bênção, Senhor, sobre o pastor, que ele seja um instrumento usado nas tuas mãos, Senhor, para transmitir uma mensagem, que essa mensagem possa confortar os nossos corações, que venha de encontro às nossas necessidades, e com alegria, Senhor Jesus, sairemos daqui levando a bênção, Senhor Jesus. Bênção que vem de Ti, vem dos altos do céu, vem do Teu trono, Senhor Jesus. Permaneça conosco. E aceita, Senhor, de um modo geral, tudo, Senhor Jesus, este culto, meu Deus. E que ao final de tudo, Senhor, o que importa é que o Seu nome seja glorificado. Em nome de Jesus te louvamos e te bendizemos. Amém. Amém? Amém. Os irmãos podem sentar, você que está presente. Neste momento eu gostaria de convidar a irmã Nilza
Manilza? Manilza tem essa oportunidade também para louvar ao Senhor, para engrandecer o nome do nosso Deus. Eu quero cumprimentar a amada igreja na paz do Senhor Jesus, amém? Para mim é um motivo de muita alegria poder estar aqui hoje, junto com os irmãos, agradecendo a Deus. E eu tenho muito que agradecer a Deus, porque, como é conhecimento de toda a igreja, né? Há um mês e poucos atrás eu sofri um fraco infarto, né? Mas para mim foi bastante forte, que me abalou bastante. Mas o Senhor me deu a vitória e graças a Deus eu estou aqui para agradecer a Ele, porque naquele dia que eu entrei ali naquele hospital, 3 entraram também com o mesmo sintoma que eu estava, com o mesmo problema. E antes não teve a mesma sorte, a mesma bênção de Deus para sair ali com vida, para hoje estar a agradecer. Os 3 que entraram ali do mesmo jeito que eu entrei, saíram dali dentro de um caixão. Eu pude ver com os meus próprios olhos. Eu fiquei bastante abalada, que até no sábado de manhã, eu fiquei bastante assustada. E no sábado, na quarta, de mais ou menos umas 4 horas da manhã para 5 horas, eu tornei a repetir o segundo infarto. Mas foi bastante fraco, porque graças a Deus eu resisti, o Senhor estava presente na minha vida. Não foi o momento ainda de eu partir, porque o Senhor tem muito ainda para fazer na minha vida. E eu amo louvar o Senhor. E eu vou louvar Ele para agradecer Ele pela vida que Ele está me proporcionando. Eu peço ajuda de toda a igreja. É um louvor bastante conhecido. O grupo também vai me ajudar. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me em dele te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco eu sei, se comparado que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Perto quero estar, junto aos teus pés, Pois prazer maior não há que me
somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. E a igreja continua orando em meu favor e em favor da minha família. Amém? Amém. Amém. Graças a Deus. Nós louvaremos ao Senhor. Em todo tempo, em todo momento, nós vamos louvar ao Senhor. Amém? A letra do louvor diz que não importam as circunstâncias, não importa o que aconteça, continue louvando ao Senhor, continue exaltando. Este cântico vai dizer lugar secreto, e é dessa forma que nós vamos dizer que o Senhor é tudo que nós queremos em nossas vidas. Nós amamos estar na presença de Deus, amém? Nós confiamos nele e amamos estar na presença dele. Por isso nós queremos cada dia mais de Deus. Amém? Eu quero. Amém? Aleluia. Tu és tudo que eu mais quero. O meu fôlego tu és. Em teus braços é o meu lugar. Estou aqui. Estou aqui. Pai, eu amo sua presença. Teu sorriso é vida em mim. Eu seguro em suas mãos. Confio em ti. Confio em ti. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Aleluia. Nós amamos estar na presença de Deus. Por isso exalte, glorifica o nome dele. Nós nos alegramos em ti, Senhor. Aleluia. Pai, eu amo sua presença. Teu sorriso é vida em mim. Eu seguro em suas mãos. Confio em ti. Confio em ti. Quero ir mais fundo. Leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver.
com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Quero ir mais fundo, Leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto. Aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto. Aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. aleluia, Jesus. Santo nome do Senhor. Por nós amarmos tanto o Senhor assim, nós amamos estar na presença de Deus. Eu quero, se for possível para você que está presente, ficar em pé. Quero te convidar a cantar conosco. O próximo cântico vai dizer assim: antes mesmo de nós nascermos, antes mesmo da gente falar, o Senhor já nos conhecia. Ele vai dizer assim para o profeta, né? E por nos amar, por nos conhecer, por nos amar tanto, Ele um dia enviou o seu Filho. Enviou o seu Filho para que morresse em nosso lugar, para nos salvar. Aleluia! Por isso nós louvamos a Ele assim. Ó Senhor, quão impressionante e infinito é o amor de nosso Deus. Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tem sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, me deixa as 99 só pra me encontrar. Comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Inimigo eu fui, mas seu amor lutou por mim.
sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinitos amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinitos amor de Deus. Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinitos amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, Nem mereceu, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinitos amor de Deus. exaltamos o seu nome, Senhor. Aleluia. Exaltado o nome do Senhor nesta manhã. Aleluia.
Glória a Deus. Peço aos irmãos que abram suas Bíblias no livro de João, capítulo 5. Um texto bastante conhecido. Livro de João, capítulo 5. Versículo 1 em diante. Nos diz a palavra do Senhor em nome de Jesus. Algum tempo mais tarde, Jesus subiu a Jerusalém para assistir a uma festa dos judeus. Ora, existe em Jerusalém, próximo à porta das ovelhas, um tanque, chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Nesse jazia grande multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando o movimento das águas. O anjo descia em certo tempo e agitava a água. O primeiro que entrasse no templo depois do movimento da água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem inválido, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava nesse estado havia muito tempo, disse-lhes: queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que ponha no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, desce outro antes de mim. Então Jesus lhe disse: levanta-te, toma a tua esteira e anda. Imediatamente o homem foi curado, tomou a sua esteira e pôs-se a andar. Aquele dia era sábado. Deus maravilhoso, de infinita bondade, graça e misericórdia, agradecidos a Ti, Senhor, a oportunidade de estarmos em Tua casa nesta manhã. Senhor Jesus, somos gratos a Ti pelos louvores, gratos a Ti, Senhor Jesus, pelo estudo da lição bíblica, gratos a Ti porque Tu se faz presente em nosso meio, Espírito Santo. Obrigado, Senhor. Espírito Santo, dai-nos entendimento, dai-nos conhecimento, dai-nos sabedoria da Tua palavra ao Teu povo e à Tua igreja, que possamos ser instrumento nas Tuas mãos. Colocamos, ó Senhor Jesus, as nossas vidas nas Tuas mãos, usa-nos, ó Deus. Usa-nos nesta manhã, Senhor Jesus, de maneira que possamos entender, compreender a Tua palavra, mas que possamos, Deus, em todo o tempo Te adorar. Em todo o tempo estar Te adorando, estar Te louvando, agradecendo a Ti por tudo que o Senhor tem feito com o Teu povo e com a Tua igreja. Permaneça conosco em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Irmãos, podem se assentar. Cumprimentamos também os nossos irmãos, vocês que estão nas suas casas, nos acompanhando através desta plataforma digital, que você possa também sentir e ter o contato a cada dia com a presença do Senhor Jesus Cristo em sua vida. Alegres, né, por estarmos na casa do nosso Deus, juntos podermos louvar e adorar o seu nome, feliz pela bondade, graça, misericórdia do Senhor, de vermos a nossa irmã Nilza aqui testemunhando, louvando, adorando ao nosso Deus. Esse é o Deus que nós servimos, esse é o Deus que nós estamos confiados nele em todo o tempo, servindo, bendizendo e buscando e glorificando a esse Deus todo-poderoso. Glória a Deus. O tema da nossa mensagem desta manhã, para refletirmos alguns minutos: Jesus é a solução da tua vida. Jesus é a solução da tua vida, conforme o texto lido no livro de João, capítulo 5, versículo 1 ao versículo 9. O relato bíblico de João, ele vem aqui nos dizer que o texto começa dizendo, a narrativa do livro de João, ela vai começar nos mostrando e nos falando que Jesus, algum tempo mais tarde, ele subiu para Jerusalém para assistir a uma festa dos judeus. Em algumas traduções bíblicas, os estudiosos também vão nos dizer que esta festa era chamada de festa de Pentecostes, ou festa dos Pentecostes. Também vai nos dizer que esta era uma festa das colheitas, ou seja, num determinado tempo, de ano em ano, o povo se juntavam ali em Jerusalém, e eles iam ali até aquele lugar para participar deste momento de festa. Aqui algumas bíblias com essa tradução de festa dos judeus, há outras traduções como festa de Pentecostes, mas essa festa de Pentecoste foi um nome aqui colocado pelos gregos lá da época de Jesus Cristo, pelos gregos aqui, narrado aqui na época que João tem essa narrativa na Escritura.
Então, de tempos em tempos, essa era uma festa, meus irmãos, que ela durava 49 dias. Durante 49 dias, o povo ele se reuniu ali em Jerusalém, e eles participavam deste momento de festa, desse momento de festa de colheitas, deste momento de festa de Pentecoste. Então vinham pessoas de vários lugares, vinham pessoas de cidades circunvizinhas, os viajantes, eles passavam alguns dias viajando, e eles se reuniam ali em Jerusalém para participarem deste momento de festa. O interessante é que, por ser uma festa de colheitas, uma festa de Pentecoste, uma festa de júbilo, uma festa de alegria, uma festa em que eles estavam ali, que eles se chegavam a Jerusalém para passarem um momento de festa, um momento festivo. Aqueles homens e mulheres, aqueles trabalhadores, aqueles agricultores, eles pegavam o que eles tinham melhor, as primícias de sua colheita, o que eles tinham melhor dali da agricultura, eles levavam toda aquela produção da colheita, as primícias que eles tiravam das colheitas, e eles colocavam ali, eles apresentavam aos sacerdotes tudo o que eles tinham de melhor, tudo que era melhor colhido na terra, eles levavam ali para os sacerdotes em Jerusalém. Então era realmente um momento festivo. Durante aqueles 49 dias, aquelas pessoas que moravam em Jerusalém, não havia fome, não passavam fome, não tinha necessidade de nada, porque tudo que foi produzido, eles traziam ali perante os sacerdotes e eles distribuíam. Era muita abastança que havia naquele lugar, sobrava comida. Então as pessoas que ali moravam se tinham um momento de festa, de realmente deles celebrarem, um momento de realmente eles estarem alegres, um momento de realmente de festividade, era naquela festa de Pentecoste, também conhecida como festa das colheitas. E os produtores então eles levavam tudo o que eles tinham produzido. O interessante é que nessa época de festa, imagina, irmãos, 49 dias de festa. 49 dias de celebração, 49 dias festejando, e aquele povo eles não se cansavam. Era o primeiro dia, era o segundo dia, era o terceiro, era o quarto, era o 10º, era o 20º dia, era o 30º dia, e a festa só se encerrava quando chegava lá no último dia. Era 49 dias de celebração, eram 49 dias festejando. Já imaginaram se fosse uma festa dessa no nosso país? Será que a gente consegue imaginar, irmãos, 49 dias de festa no Brasil? 49 dias de festa no Brasil, dá para imaginar um negócio desse? Muitas vezes a gente quando vira o ano, né? O que mais a gente pega no calendário, o que a gente vai olhar? O que é? Fala, o que a gente vê no calendário quando vira o ano? Feriado. A gente começa já a procurar no calendário o dia de feriado, qual que é o feriado que vai cair numa quinta, para estender o feriado na sexta, para ficar quinta, sexta, sábado e domingo, e alguns ainda emendam a segunda-feira. Aí fica quinta, sexta, sábado, domingo e segunda. Muitas vezes a gente torce para o feriado cair na terça-feira, para emendar a segunda, para ficar o sábado, domingo, a segunda e a terça. A gente procura no calendário os dias justamente de feriado. Alguns viajam, alguns ficam em casa, alguns ficam nos seus lares, alguns falam, nossa, eu preciso fazer algumas reformas, nossa, eu vou tirar para viajar, eu vou para o campo, eu vou para o sítio, eu vou para a fazenda, eu vou para a praia, eu vou para outro estado, eu vou viajar. Aqui era 49 dias. E a gente fica contente quando tem esses feriados prolongados. A gente quer justamente um período de descanso. Seja ele de 4 dias, seja ele de 5 dias, a gente quer visitar os parentes, a gente quer rever os parentes, a gente quer visitar os familiares. Aqui exatamente nesse texto foi 49 dias de festa, 49 dias de celebração, 49 dias em que as pessoas elas comiam. Interessante que naquela época ali em Jerusalém, para esses 49 dias de festa, em que as pessoas estavam ali reunidas, irmãos, não tinham pousadas mais. Os hotéis estavam todos lotados. As pousadas estavam todas lotadas, porque as pessoas saíram de vários lugares para irem ali em Jerusalém participar deste momento de festa, para participar deste momento de celebração.
Então o que acontecia? Como não tinha hotel, que já estava tudo lotado, as pousadas estavam todas lotadas, as pessoas que tinham suas residências e faziam as locações de quartos para que as pessoas pudessem ficar alguns dias de festa, não tinha mais lugares. O que as pessoas faziam? Elas montavam cabanas em volta do muro de Jerusalém, cabanas na entrada de Jerusalém, cabanas nas portas de Jerusalém, aonde tivesse um lugar sobrando, as pessoas montavam ali as suas barracas, montavam ali as suas cabanas e ficavam ali com suas famílias, porque elas queriam participar dessa festa, elas queriam estar participando da festa. E o texto vem nos dizer que Jesus subiu para Jerusalém. Jesus ele chega para Jerusalém também para participar da festa. Olha o texto no versículo 1 de João 5, fala: Jesus subiu a Jerusalém para assistir a uma festa dos judeus. Jesus tinha conhecimento dessa festa que acontecia ali em Jerusalém. E a Bíblia vai nos dizer também o seguinte, que existe em Jerusalém uma entrada, era uma entrada principal, era uma entrada das ovelhas, aonde os comerciantes, aonde os mercadores, eles passavam por aquela porta, era um caminho principal que eles tinham que entrar. Todos aqueles que iam trazer as colheitas, todos aqueles que iam trazer os seus animais, o nome diz porta das ovelhas, eles tinham que passar por aquele lugar. E a Bíblia vem nos dizer aqui que tinha um lugar, um hebraico chamado Betesda. Esse tanque de Betesda, meu irmão, para nós entendermos ali como que funcionava aquele tanque, era um local de 5.000 metros quadrados. Era muito grande. Ele tinha 5 pavilhões. Nesses 5 pavilhões, nós podemos dizer que ele tinha 5 piscinas. E as pessoas, quando eles chegavam das suas viagens, das suas longas caminhadas, das suas longas jornadas, alguns ali caminhavam 1 dia, outros caminhavam 3 dias, outros caminhavam 5 dias, mas eles caminhavam por um período, porque eles queriam participar dessa festa, digamos assim, que era um momento que marcava o ano deles. Da mesma forma como em nosso calendário nós temos algumas festividades durante o ano, em que as pessoas viajam de alguns lugares do país para participar da festa. Eles aqui também eles caminhavam, só que naquele tempo não tinha o avião. Naquele tempo não tinha o ônibus, naquele tempo não tinha o metrô, naquele tempo não tinha o trem-bala, naquele tempo eles não viajavam de uma cidade para outra, descia na rodoviária, desembarcava, pegava um táxi. Para onde você vai? Eu vou até o templo em Jerusalém. Eu chamo um Uber. Para onde é que você vai? Eu vou até a festa. Não tinha aquilo, não tinha nada disso. Era na caminhada, era na sandália. E quando eles chegavam, que eles estavam passando até essa porta das ovelhas, nessa entrada de Jerusalém, para eles, os judeus e os muçulmanos, eles têm um costume de o seguinte, de que para poder adentrar o templo, de que para poder adorar ao Deus deles, eles precisam estar limpos. Então quando eles entravam aqui nesse pavilhão, o que eles faziam? Eles lavavam os seus pés, porque os pés estavam sujos, por causa da poeira, por causa da caminhada, porque as ruas não eram asfaltadas, as ruas não tinham calçamento, então aquela poeira pegava no pé, aquela poeira pegava no calcanhar, aquela poeira geralmente pegava nas mãos, porque eles tinham aquelas roupas, aqueles mantos que eles estavam cobertos, mas aquela poeira também sujava o rosto, alguns sujavam o cabelo, sujavam o pescoço, e eles achavam então que eles estavam sujos, e para poder adorar o Deus deles, eles tinham que se lavar. Então eles chegavam aqui nessa entrada das ovelhas, chegavam ali no tanque e se lavavam. Eles lavavam os seus pés, eles lavavam as suas mãos, eles lavavam o rosto, e depois que eles fizessem esse costume, aí eles entendiam que eles estavam limpos para adorar ao seu Deus. Eles não vinham, e quando eles se prostravam, eles se ajoelhavam, eles tiravam a sandália. Eles deixavam a sandália de lado e eles ficavam descalços. Por quê? Porque eles entendiam que até mesmo na sandália estava a sujeira. Então eles deixavam também a sandália de lado. E até hoje o costume ele continua, quando o povo, quando os muçulmanos, quando os judeus eles vão para o seu espaço reservado em algumas regiões de aeroporto de alguns países, tem o espaço reservado para adoração ao Deus Alá. Então eles chegam, eles se lavam no aeroporto, eles lavam os pés, eles lavam a mão, eles lavam os rostos, eles tiram o sapato, e olha que interessante, hein? Alguns estão viajando de avião.
E mesmo nos dias atuais, mesmo quando chegam no aeroporto, eles vão se lavar. Porque eles entendem que eles precisam estar puros para adoração. E eles entram então naquela sala reservada, eles tiram seus sapatos e ali eles começam a adorar ao seu Deus. Eles não adoram de qualquer jeito, não adoram de qualquer maneira, mas eles entendem que eles precisam estar limpos. Então isso acontecia aqui quando os viajantes, eles chegavam até aqui nessa porta das ovelhas, nessa entrada das ovelhas, eles entravam ali naquele tanque, em um dos tanques, numa daquelas piscinas, daqueles pavilhões e se lavavam. E depois então, eles iniciavam toda a sua adoração. Nessa época aqui que esse texto é escrito por João, o texto vem dizer no versículo 3 que neste jazia grande multidão de enfermos, de cegos, de coxos e paralíticos. Tinha uma grande multidão de enfermos que estava em algum lugar aqui desse tanque Betesda, que era um lugar muito grande. Era um local de 5.000 metros quadrados, então tinham vários locais de tanques e de piscinas ali para o povo. Mas como naquela época era o domínio grego, o domínio era a cultura grega ela começa a dominar aqui nessa época aqui de Cristo. Então a cultura grega ela começa a se infiltrar, a cultura grega ela vai se infiltrando na sociedade, a cultura grega ela vai se espalhando, a cultura grega ela vai ganhando algumas ramificações, e essas ramificações de cultura ela vai espalhando em toda aquela região. E justamente nesse espaço, nesse tanque, nesse pavilhão chamado Betesda, tinha alguns deuses gregos. Alguns deuses gregos, algumas imagens de escultura, estavam justamente nesse local. Estavam justamente nesses pavilhões. Algumas imagens de escultura de deuses da Grécia estavam ali. E as pessoas chegavam ali, elas se lavavam, elas iam lá para adorar a um deus deles, mas tinham lá o deus grego. E um desses deus grego era o deus Asclépio. E o deus Asclépio na cultura grega era o deus da cura. Então muitos ali, meus amados irmãos, eles iam naquele tanque, eles iam naquele pavilhão, mas eles adoravam ao deus da cura. Eles adoravam ao deus grego por causa da cultura grega, que já estava na mente de todas aquelas pessoas. Então eles iriam ali para adorar ao deus grego, e como esse costume tinha que naquele lugar, naquele local, tinha um deus grego, ali tinha muitos enfermos, tinha muitos doentes, tinham muitos coxos, tinham muitos paralíticos, adorando ao deus grego, ao deus da cura, que esse deus daria cura para eles. E a palavra vem nos dizer que Jesus, ele chega, ele se aproxima. Olha na sua Bíblia aí no versículo 3, logo aí no finalzinho do versículo, logo após aí o coxos e paralíticos, na sua Bíblia digital aí pelo celular você não vai conseguir ver, mas na sua Bíblia, aí que você está folheando, nesse jazia grande multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, abre o que logo depois de paralítico aí? Tem um colchete. Quem tem esse colchete na Bíblia? Verifica que aí tem. Algumas Bíblias têm esse colchete. Abre-se o colchete. Termina o paralítico, abre o colchete. Pode ver que tem um colchete aberto aí na Bíblia. Esperando o movimento das águas, um anjo descia em certo tempo, agitava a água. O primeiro que entrasse no tanque, depois do movimento da água, sarava de qualquer doença que tivesse. Fecha o colchete. Por que tem justamente isso aqui no texto bíblico? O que está fazendo esse colchetes aqui? Quem que colocou? Por que tem? Esse colchetes aqui nessa parte do versículo 3 ao versículo 4, ele está chamando a atenção de alguém. O escriba, o tradutor, a pessoa que escreveu o texto, que fez a tradução do texto bíblico, ele abre um colchete para nos trazer uma referência, para chamar-nos a atenção, dizendo o seguinte: olha, alguma coisa de diferente acontecia ali.
aonde estavam os coxos, aonde estavam os paralíticos, eles ficavam esperando o movimento das águas. E está dizendo o seguinte, que um certo anjo, um anjo descia em certo tempo e agitava a água, e o primeiro que entrasse no tanque depois do movimento da água, ele sarava de qualquer doença que tivesse. O escriba, o tradutor, ele colocou isso aqui, uma referência para nos chamar a atenção. Quando nós queremos chamar a atenção, quando você está lá no computador digitando, e você quer dar referência, você quer chamar a atenção ao seu escrito, o que você faz? Ou você coloca o texto em negrito, ou você coloca o texto em itálico, ou você coloca um asterisco antes e continua escrevendo o texto, ou você destaca o texto, coloca o texto entre parênteses, chamando e dando a atenção e fazendo uma referência ao texto. Aqui o tradutor, ele colocou entre colchetes, dizendo o seguinte, olha, isso que acontece porque eles estavam com a cultura grega de adoração a um costume de adoração ao deus grego. O que acontecendo aqui é o seguinte, provavelmente esse tradutor, ele não pegou lá o texto do original, mas ele abriu a atenção dizendo pelo costume da cultura grega, pelo costume que eles têm de adorar esse Deus da cura, aconteceu alguma vez que a água mexeu, entrou um cidadão, entrou uma pessoa e falou que depois que a água se movimentou, ela saiu curada da enfermidade. É isso que o texto aqui está dizendo. O texto não está falando que desceu um anjo do céu, que veio um anjo, que veio um querubim, que veio um serafim e agitou a água e entrou um enfermo e desceu. O texto não diz isso. O texto está chamando a atenção, dizendo o seguinte, que por causa daquele costume, que por causa daquela cultura, a água se movimentou por algum modo, por alguma maneira, entrou um cidadão lá, achou que foi curado e falou, olha, eu vi que um anjo molhou, que um anjo balançou a água e a água mexeu, e depois que eu entrei, que ele balançou e mexeu essa água, eu saí curado. Aquele costume se espalhou. Aquilo foi passando de ano em ano, e todas as vezes que as pessoas iam lá no tanque, elas ficavam justamente esperando o movimento da água. E elas falavam que o anjo havia balançado, movido, mexido a água, e a água balançou, entrou um lá, saiu curado, falou, opa, o anjo mexeu na água e eu estou aqui curado. Mas se nós verificarmos, irmãos, a história da construção de Jerusalém, a história da construção desse tanque de Betesda, na cidade, na construção, existiam alguns dutos. E esses dutos, eles davam alguma passagem justamente para esses tanques. Esses tanques justamente ali daqueles pavilhões, daqueles 5 tanques, daqueles pavilhões. Então, num determinado período, num determinado momento, não tinha hora marcada, não tinha hora certa, aquele duto que chegava naquele pavilhão de água, ele soltava uma bolha de ar. Quando você percebe uma bolha de ar, quando você coloca lá uma água com gás no copo, quando você coloca um refrigerante no copo, vai surgindo aquelas bolhas lá do fundo, elas estouram. O que acontece com o líquido? Se move. O líquido balança, ele se mexe. Se eu pegasse aqui agora, nesse copo com água, pegasse um canudinho e soprasse uma bolha de ar aqui no fundo, essa bolha ia subir e ia balançar essa água. Ia mexer a água. Então lá em Jerusalém, lá nesse tanque de Betesda, tinham alguns dutos. E quando saiu a bolha de ar por esse duto, essa bolha subiu. Chegou lá em cima, blum, ela explodiu. No que ela explodiu, ela balançou a água. Entrou um lá dentro, saiu curado. Ele falou, nossa, eu estava com resfriado, entrei aqui, não tenho resfriado mais. O anjo veio aqui, balançou a água. E essa cultura grega começou a vir. Então é por isso que tem esse colchete aqui explicando sobre isso. É por isso então que nós temos essa referência bíblica aqui nesse texto. E continuando, dando a continuidade, o texto vai nos dizer o seguinte, no verso 5. Estava ali um homem inválido, 38 anos. Jesus, irmãos, quando ele vem chegando ali até Jerusalém, ele passa por essa entrada das ovelhas. Ela passa nesse lugar, nesse local deste tanque.
aonde estavam muitas pessoas acampadas em suas tendas, em suas barracas, pessoas que vieram de muitos lugares da nação, do país, e elas estavam todas ali acampadas. Jesus, ele passa por aquele lugar, Jesus, ele passa por aquela entrada das ovelhas, Jesus, ele entra ali naquele local, onde a Bíblia nos relata que tinha muitos coxos, que tinha muito paralítico, e estava ali um homem inválido, 38 anos. Jesus, vendo deitado e sabendo que estava nesse estado há muito tempo, disse-lhe, olha que interessante, Jesus entra, a Bíblia nos relata que tinha muitas pessoas coxas, enfermas, doentes, paralíticas. Ele entra naquele lugar, tinha uma multidão de doentes e ele olha apenas para uma pessoa. Jesus, ele olhou para este homem. A Bíblia vem nos dizer que um homem válido, em algumas traduções pode ser que está dizendo que ali havia um homem paralítico, 38 anos. Ela não vai nos dizer ao certo qual que era essa paralisia que ele tinha. Mas com toda, digamos assim, com certeza e convicção, a Bíblia fala o seguinte, que Jesus chega até esse homem. E quando Jesus se aproxima dele, provavelmente esse homem era colocado ali naquele lugar todos os dias. Todos os dias ele ficava ali esperando que recebesse alguma moeda, que recebesse alguma esmola, que recebesse alguma contribuição, que recebesse alguma ajuda, que recebesse algum auxílio financeiro. Quando ele percebe que Jesus está ali, chega perto dele, o homem está deitado ali com sua esteira, ele está deitado ali naquele lugar. Quando ele percebe que Jesus está se aproximando, provavelmente ele pensou assim, opa, eu vou receber uma moeda. Eu vou receber uma oferta, está se aproximando mais uma pessoa, ele vai me dar aqui o que eu justamente estou precisando para juntar aqui e comprar minha comida, para comprar minha alimentação, para eu poder me alimentar. Eu vou ganhar mais uma esmola, porque ele está vendo aqui, provavelmente ele sabe da minha condição, que eu não tenho condições financeiras, que eu não tenho condição de trabalhar, que eu não tenho condições de se mover. Provavelmente ele conhece a minha história e sabe que as pessoas me colocam aqui todos os dias, então ele vai me trazer uma oferta generosa. Provavelmente passou isso na cabeça daquele homem, quando Jesus está ali chegando, se aproximando para falar com ele. E Jesus chega perto dele e faz apenas uma pergunta: queres ser curado? Jesus chega para ele e não pergunta, o que aconteceu com você? O que houve com você para você estar aqui? Por que você está aqui? Jesus chega para ele e o seguinte fala, queres ser curado, meu irmão? Você já analisou essa pergunta de Jesus? Para nós aqui, seres humanos, vai falar assim, pastor, uma pergunta sem pé nem cabeça. Aquele homem podia falar assim, não, eu não estou aqui para ser curado, eu estou aqui porque eu estou esperando que vão me trazer um prato de comida. Ele poderia ter sido mal criado. Ele poderia ter dado uma resposta, digamos assim, atravessada para Jesus. Você já imaginou, irmãos, muitas vezes quando a pessoa está lá no hospital, lá na fila do hospital, aguardando ser atendido, chega uma pessoa para você e fala, o que você está fazendo aqui? Imagina isso, no hospital. Você está lá no hospital, esperando atendimento, aguardando ser atendido, com dor, com febre, com dor de cabeça, com aquela moleza no corpo. Você está ali dentro do hospital, aí chega uma pessoa e fala, o que você está fazendo aqui? O que você vai responder? Eu estou aguardando o pão sair da padaria e me entregarem aqui. Muitas vezes é essa, ou vem aquela resposta mal criada na ponta da língua para a gente responder a pessoa. Aquele homem ele poderia ter sido mal criado e ter respondido para Jesus, quer ser curado? Não quero ser curado. Se eu estou aqui dentro, para que é? É porque a cultura, o costume fala que essa água é movimentada e eu quero cair aí dentro, lógico que eu quero ser curado. O homem poderia ter falado justamente isso aqui para Jesus Cristo. E por que Jesus, sabendo que ele estava ali naquele todo período, precisava fazer essa pergunta? Queres ser curado? Versículo 7, respondeu-lhe o enfermo, Senhor, não tem ninguém que me ponha no tanque quando entrar a água agitada. Enquanto estou tentando entrar, desce outro antes de mim. Aqui agora vem uma outra conotação de Jesus. Jesus poderia ter falado isso para ele, não foi isso que eu te perguntei. Foi isso que Jesus perguntou para ele? Jesus perguntou se ele queria ser curado. Aí ele começa a dar um monte de desculpa. Ele começa a falar da sua vida de amargura.
Ele começa a falar dos seus problemas, ele começa a falar das suas dificuldades, ele começa a falar que ninguém gosta dele, ninguém ora por ele, ninguém olha por ele, ninguém cuida dele, ninguém se preocupa com ele, ninguém está olhando para ele, porque toda vez que a água é agitada, ninguém tem dó dele, ninguém tem compaixão dele, ninguém tem amor por ele, porque ninguém me pega para me jogar nessa água, porque eu tento ir, mas eu não consigo, mas toda vez vai um outro antes de mim. E muitas vezes, meus amados irmãos, nós colocamos também a nossa amargura para Jesus. Jesus está perguntando: você quer ser curado? Você quer receber a bênção? E a gente fica falando: ai Senhor, mas Deus é tanto problema. Não, a pessoa não tem dó de mim. Não, a igreja não olha para mim. Não, a igreja não ora por mim. Não, a igreja não se preocupa comigo. Não, a igreja não faz. E a gente coloca e começa a colocar e jogar, e depositar, e lançar as nossas amarguras para Jesus. E muitas vezes Jesus está olhando para nós assim, falando: pobre meu servo, eu estou aqui querendo dar a bênção para ele, e ele está colocando um monte de empecilho na frente. Para com esse empecilho, para com essa amargura, e recebe a bênção de Jesus Cristo. Ele está pronto para abençoar, ele está pronto para derramar a bênção, ele está pronto para derramar o milagre. Mas olha o que ele fala: queres ser curado? Qual que deveria ter sido ali a resposta daquele homem? Eu quero ser curado. Queres ser curado? Versículo 7, sim, eu quero ser curado. Versículo 6, queres ser curado? Versículo 7, Senhor, eu quero ser curado agora. Queres ser curado? Senhor, é o que eu mais quero, é ser curado. Mas não é isso que o homem vem dizer no versículo 7. Ele começa a colocar desculpas. Ele começa a dar desculpas: Senhor, não tem ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada. Nos nossos dias a pergunta continua sendo a mesma coisa: queres ser curado? Senhor, não tem ninguém que ore por mim. Senhor, não tem ninguém que estenda a mão para orar por mim. Senhor, os irmãos não estão orando por mim. Senhor, é tanto problema. Senhor, é tanta luta. Senhor, é tanta dificuldade. Mas não é isso que Jesus perguntou. E nós temos esse costume de responder a pergunta com outra pergunta, ou de respondermos uma pergunta com a resposta que não foi feita na pergunta. Por exemplo: por que você não veio para a igreja hoje? Porque eu fiquei dormindo. Respondeu: porque não veio para a igreja hoje? Por que você não veio para a igreja hoje? Nossa, ontem eu fui dormir tão tarde, eu estava viajando, eu estava passeando. Não, responde: por que você não veio para a igreja? Porque eu não quis, porque eu perdi a hora, porque o relógio não despertou. E muitas vezes isso aqui, meus irmãos, é em tudo. É em tudo. As pessoas muitas vezes fazem uma pergunta para nós e nós não respondemos na mesma hora, de forma precisa. A gente dá desculpa. A gente dá desculpa para tentar contornar e responder a pergunta, e era isso exatamente que esse homem estava aqui falando, porque ele estava apegado a costumes. Ele estava se apegado nos costumes gregos. Jesus então lhe disse: levanta, toma a tua esteira e anda. Jesus não começa a dialogar com ele e fala assim: bom, então vou fazer o seguinte, mediante a todo esse seu problema, mediante toda essa amargura, mediante toda essa desculpa que você está falando, agora eu vou pegar em suas mãos, eu vou te dar um abraço, eu vou colocar você em pé, eu vou pegar você no colo, eu vou jogar você nessa água, e depois que você sair da água, você vai ser curado. Você pega a tua cama, pega a tua esteira, pega a tua roupa e vai embora daqui. Jesus não faz isso. Jesus, ele responde para aquele homem: levanta-te, toma a tua esteira e anda. Oh, meus irmãos, o texto bíblico está nos dizendo que aquele homem estava apegado a costumes. Aquele homem estava apegado a costumes daquela cultura. Ele estava apegado a um costume de que haviam falado lá que um anjo descia e mexia naquela água. Por isso que nós temos aqui essa explicação no colchetes aqui no versículo bíblico. Está nos chamando a atenção para dizer que não tinha nada de anjo que mexeu, que balançou água nenhuma. Aquele homem estava pegado ali numa cultura grega. Jesus estava dizendo, Jesus estava, em outras palavras, dizendo para ele: você não sabe com quem que você está falando. Você está esperando que alguém venha aqui e jogue você. Olha quem está aqui com você. Aquele homem não tinha noção de quem que estava conversando com ele. Aquele homem, ele achava que estava conversando com um homem comum, com uma pessoa comum. Mal ele sabia que ele estava conversando com o Rei dos Reis. Ele não sabia que estava conversando com o Rei Jesus, com o Deus Todo-Poderoso, aquele que cura, aquele que salva, aquele que liberta. E Jesus fala para ele: levanta-te, toma a tua esteira e anda.
A Bíblia vai nos dizer o seguinte, olha o versículo 9, imediatamente o homem foi curado. Ele não precisou ser jogado naquela água, naquele costume, naquela tradição. Ele foi curado, ele tomou a sua esteira e ele começou a andar. É isso que nos diz a palavra do Senhor. Imagina, irmãos, 38 anos, como que não estava definhado essa musculatura desse homem? Como que não estava definhada essa musculatura de panturrilha, essa musculatura de coxa, de sobrecoxa, essa parte esquelética, essa musculatura de braço, de antebraço? No mínimo ia precisar de fisioterapia. No mínimo ia precisar de uma fisioterapia para poder andar, para poder caminhar. Ia precisar de uns medicamentos, ia precisar ali de umas vitaminas. A palavra do Senhor fala que imediatamente ele foi curado, ele estava deitado. Ele pegou a esteira e ele começa a andar, irmãos, para a honra e glória do nosso Deus. Mas aí a gente fica então pensando, mas a gente pode pensar assim, mas por que João vem falar justamente sobre isso aqui? Irmãos, esta passagem bíblica desse paralítico de Betesda, você não vai encontrar nos outros evangelhos bíblicos. Essa passagem sobre o paralítico de Betesda e essa referência desse texto bíblico, você não vai ter em Mateus, você não vai ver em Marcos, você não vai ver em Lucas, você não vai ver nos outros evangelhos, está exclusivamente no livro de João. Nós só vamos ter esse texto bíblico aqui no livro de João. Essa história bíblica desse paralítico só tem no livro de João. E por que João coloca isso aqui? Por que João quer fazer referência a esse tanque de Betesda? Por que tem esse colchetes entre o versículo 3 e o versículo 4 para nos chamar a atenção a esse costume? Por que João ele coloca justamente essa história bíblica aqui em seu livro? Porque João, irmãos, ele conhecia a cultura grega, ele conhecia esse costume grego. Ele sabia como que estava acontecendo esse paganismo, essa idolatria, e o foco do livro de João era mostrar a pessoa central de Jesus, era mostrar a Jesus, era falar para aquela sociedade, para com esse costume, para com essa tradição, para com essa idolatria, para com esse paganismo, e olhem para Jesus. Começa a olhar para Jesus, que Jesus é a solução, Jesus é a cura, Jesus é que liberta, Jesus é que restaura. Para de olhar para essa cultura grega e começa a olhar para Jesus. Se nós começarmos a voltarmos o nosso texto bíblico, vai lá no livro de João, capítulo 1, está dizendo, capítulo 1, versículo 1, no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, ele estava no princípio com Deus. Se nós formos colocarmos aqui, meus irmãos, o que João está dizendo aqui nesse versículo, o que João está dizendo justamente aqui nesse verso é o seguinte: no princípio era Jesus, Jesus estava com Deus, e Jesus era Deus. É isso que João está dizendo aqui no capítulo 1, versículo 1. Ele estava no princípio com Deus. João, em todo o seu livro, ele vai fazer aqui uma referência sobre Jesus Cristo. Se nós verificarmos, e antes, amados irmãos, antes de chegar aqui no capítulo 5, antes dele falar aqui da cura desse homem aqui no tanque de Betesda, ele vai nos trazer uns outros milagres que tinha acontecido em Jesus. No capítulo 2 ele fala que Jesus havia transformado água em vinho. Ainda no versículo 11, 13, ele vai falar que Jesus purifica o templo. No versículo 3, ele vai dizer o seguinte, que Jesus está instruindo Nicodemos. No capítulo 4, Jesus tem uma conversa com uma mulher samaritana. Vejam que o foco principal do livro de João é Jesus. Não é cultura grega, não é cultura judaica, não é religiosidade, não é costume, é Jesus Cristo. É isso que João ele está dizendo. Quando ele começa a conversar ali, interessante que ele conversa com a mulher samaritana e depois que ele vai para Jerusalém. E quando ele conversa ali, o texto também vai nos relatar, Jesus e a mulher samaritana, que ele começa a conversar com ela, e ele pede de beber água, ela fala, eu não estou entendendo, eu não estou lhe entendendo. Como que você pode vir pedir água para mim, sendo eu uma mulher samaritana? Porque eles não se bicavam, eles não conversavam, o judeu e samaritano não conversavam, irmãos.
Para eles se encontrarem na rua, se um soubesse, visse lá pelas vestes, da forma que ele estava vestido, opa, eu sou judeu, está vindo um samaritano aqui, ele atravessava para o outro lado da rua. Ele se desviava para não ter o contato. E aquela mulher fica perguntando, como que eu, sendo uma mulher samaritana, e você vem pedir água para mim? Jesus começa a conversar com ela, se você soubesse quem é que está te pedindo água. É o que João está dizendo aqui nesses textos que está relatado aqui na Bíblia. Se você soubesse, se você conheceras o dom de Deus e quem é que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. O que ele está dizendo, a mulher, Jesus começa a conversar com a mulher e fala assim, você vai me dar dessa água, mas essa água que você pega nesse poço, essa água que você bebe, essa água que você toma, essa água que você está me oferecendo, eu vou beber dela e vou tomar a ter sede. Agora a água que eu te oferecer, você nunca mais terá sede. Porque essa água é água para a vida eterna. Olha o que diz o versículo 14, mas aquele que beber da água da vida que eu lhe der, nunca mais terá sede. Deveras, a água que eu lhe der será nele uma fonte de água que jorre para a vida eterna. É esse texto, é isso aqui que o texto, que a Bíblia no livro de João, ela vai falar, ela vai nos mostrar Jesus de uma outra forma. Ela vem dizer aqui para as pessoas, para a sociedade daquela época, para a sociedade dessa época, quem que é Jesus. Diferente de tudo, diferente de todos, não é um simples ser humano, mas o texto de João vai nos dizer o seguinte, que ele vem, ele se encarna, para que nós pudéssemos ter contato, ter proximidade com ele. Deixa o seu trono e vive como ser humano. Passa pela mesma dor, pela mesma luta, pelos mesmos problemas que nós passamos, pelas mesmas dificuldades. Antes dele chegar aqui nesse texto, aqui em Betesda, em Jerusalém, se você verificar no versículo 4, no versículo 43, vem-nos o relato que ele cura o filho de um oficial de um rei. Aquele homem preocupado com a saúde do filho. E ele chega, ele começa a conversar com Jesus. E ele fala, Senhor, o meu filho está enfermo, o meu filho está doente, o meu filho vai morrer. Jesus já havia transformado água em vinho, Jesus já tinha realizado alguns milagres, Jesus já tinha conversado com Nicodemos, Jesus já tinha conversado com a mulher samaritana, João já estava aqui revelando quem era Jesus, e aquele oficial, ele chega e ele fala, o meu filho está doente. Ele vai ter com Jesus, ele se aproxima até Jesus, ele começa a rogar-lhe, se você descer, o meu filho vai ficar curado, ele vai ser curado. Jesus fala o seguinte, não, eu não preciso, vai, porque o teu filho vive. Jesus estava simplesmente dizendo para aquele homem, olha, eu não preciso ir até a sua casa, porque se você soubesse, se você conhecesse quem é que está dando a ordem, se você conhecesse e soubesse quem é que está falando com você, ou seja, fica em paz. Jesus está dizendo para aquele homem, vai lá na sua casa que teu filho está curado. Irmãos, aquele homem, ele não ficou ali debatendo com Jesus a fé, ele não ficou falando de mandamento, ele não ficou falando de doutrina, ele não ficou falando de samaritano, ele não ficou falando de... Ele simplesmente, ele confiou. Ele confiou na palavra de Jesus Cristo, que era a única garantia que ele tinha. Ele não tinha garantia de mais nada. Ele estava preocupado com a saúde do filho. Eu pergunto hoje para você, qual é a sua preocupação? Qual é a preocupação hoje da sua vida, da sua família? Está preocupado com o quê? Você já teve experiência com Jesus, com esse Jesus que João está falando para nós. Você já teve experiência com Cristo. Jesus é a solução de tudo, irmãos. Jesus é a solução para a minha vida, Ele é a solução para a tua vida, Ele é a solução para a nossa vida. Ele é o Verbo, Ele estava com Deus, Ele é Deus. Ele ouve o seu clamor, Ele ouve a sua voz, Ele ouve a sua oração. O que nós precisamos fazer é simplesmente crer e confiar, crer e obedecer. O que nós precisamos fazer é ouvir a voz de Deus, que fala conosco de várias maneiras. Jesus fala conosco através da lição bíblica. Jesus fala conosco através de um louvor. Jesus fala conosco através da palavra. Jesus fala conosco quando muitas vezes nós recebemos na nossa rede social aquele texto bíblico, ou quando você compartilha um áudio de mensagem.
Jesus, ele tem o jeito, a maneira de falar conosco, de cuidar de nós, de tratar de cada um de nós. Ele cuida do meu coração de um jeito, de você ele cuida de outra forma. Mas ele cuida, ele continua cuidando. Ele continua olhando para cada lágrima sua. Ele continua ouvindo cada palavra que sai do seu lábio. Ele continua escutando cada frase que sai da sua boca. Muitas vezes, quando nós estamos desanimados, nós falamos até palavras que ele não quer ouvir, mas mesmo assim ele fala: acalma, servo. Acalma, serva, eu estou no controle de tudo. Acalma, serva, que eu estou confiando. Eu estou aqui, ó, estou aqui cuidando de você. Muitas vezes ele chega com palavras da mesma forma que ele chegou para aquele homem que estava 38 anos na enfermidade. 38 anos, irmãos, é uma vida inteira de enfermidade. Aquele homem estava numa vida inteira enferma. Jesus chega para ele e pergunta: você quer ser curado? Se Jesus chegasse na sua frente hoje, agora, ou aí onde você está sentado no seu banco, tocasse no seu ombro, ou quando você estiver orando, se você sentisse o toque no seu ombro, qual que era a pergunta que você iria querer ouvir da boca de Jesus? Quer ser curado? Quer um trabalho? Quer um emprego novo? Quer a sua família restaurada? Quer os meus filhos de volta? Quero o esposo de volta, quero o marido de volta, quero que ele seja liberto do vício, quero que ele seja liberto das drogas, quero que ele seja liberto do alcoolismo. São N's e muitas perguntas. Muitas perguntas que nós podíamos fazer para Jesus e que nós queríamos muitas vezes ouvir de Jesus. Mas o personagem aqui, no livro de João, ele vem dizer aqui nesses vários textos, e tem muitos outros textos bíblicos que ele vai dizer que ele sempre está conosco. Ele vem nos relatar várias passagens aqui no capítulo 4, a forma que ele se apresenta, a forma que ele vem falar conosco, a forma que ele vem falar com cada um de nós. Ele vem nos dizer que ele é o Verbo, ele vem dizer que ele é o Deus Todo-Poderoso, ele vem nos falar que ele é o bom pastor, ele vem nos dizer aqui que ele anda sobre o mar, ele vem nos dizer aqui no texto que ele multiplica o pão, ele vem nos dizer aqui no capítulo 6 que Jesus, ele é o pão da vida, ele é o pão da vida que nos sustenta. Ele vem nos falar aqui no capítulo 8 que quando ele estava com a mulher adulta, ele vem nos dizer que ele perdoa pecados. Ele vem nos falar aqui que ele cura um cego de nascença. Ele vem nos dizer no versículo 8 que ele é o libertador. Ele vem nos dizer no capítulo 10 que ele é o bom pastor. No capítulo 11 ele vai até Lázaro e ele ressuscita Lázaro quando Lázaro já estava morto. Ele vem nos dizer que ele é a ressurreição e a vida. Ele vem nos dizer no capítulo 12 e vem nos mostrar a sua entrada triunfal. Ele vem nos dizer no capítulo 13 para nós sermos humildes, e ele começa ali a lavar os pés dos discípulos. Ele vem dar as últimas instruções. No capítulo 14 ele promete voltar. Ele fala: não se turbe o seu coração, credes em Deus e credes também em mim. Jesus é a única solução para a nossa vida. Nós precisamos crer. O livro de João está nos dizendo que Jesus é tudo. E esse tudo nós poderíamos escrever em letra maiúscula, em negrito, em destacá-lo. Jesus é tudo para mim, Jesus é tudo para você, Jesus é tudo para nós. E quando diz tudo, irmãos, é tudo. O tudo é tudo. O tudo não é pela metade. O tudo não é quando você começa e, digamos assim, a linha arrebenta. Isso não é tudo. O tudo é quando se completa. O tudo é quando se completa o ciclo completo, perfeito. O tudo não deixa nada para trás. O tudo não deixa a gente na dúvida. O tudo não deixa a gente na ansiedade. Será? Pro tudo não tem o será. Será que vai acontecer? Será que vai ser curado? Será que vai? Pro tudo não existe o será. Pro tudo não tem ponto de interrogação. Pro tudo não resta dúvida. Pro tudo não tem dúvida. Não há dúvida quando nós viemos e nos colocamos na presença de Jesus, que é a solução para todos os problemas, lutas, dificuldades. Eu convido o grupo de louvor. Peço os irmãos a portar-se em pé. Você que está no templo físico aqui na igreja e queira receber oração, venha à frente.
nós estaremos orando neste momento, crendo que o Senhor ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Crendo e confiando que Ele está cuidando de tudo. Está cuidando da sua vida, está cuidando da sua casa, está cuidando da sua família, está cuidando dos familiares. Eu creio, meus irmãos, na oração. Eu creio que Jesus é poderoso. Poderoso para fazer infinitamente mais. Neste momento, enquanto o grupo estiver cantando, se ajoelhe-se no seu lugar e juntos oremos e falemos com o nosso Deus. Só um minutinho, irmãos. Antes da oração, eu quero que os irmãos continuem orando em favor do Adrilson. Ele está com 50% do pulmão já comprometido, está numa UPA, só que lá na UPA não tem, assim, cuidados que ele precisa. E eles estão agora, né, os familiares dele lá, e tem uma médica lá que é parente do cunhada do irmão dele, eles estão providenciando, vão tirar ele da UPA, vão levar para casa. Ele vai tá levando os aparelhos, vai arrumar tudo, e essa médica se propôs a cuidar dele na casa. O meu pedido é que os irmãos orem a Deus, que o Senhor sabe o que faz, né? Sabe de todas as coisas. A minha filha está lá e ela está sofrendo muito, correndo atrás, né, de médico e tudo, com ele. E o pai dele também já não está bem de saúde, tem o sobrinho dele que também não está bem. O menino também não está bem. E o certo é que eles estão passando por muitas dificuldades. Mas a gente confia em Deus. O Senhor pode, né, curar, é o que nós ouvimos, né? Então, a gente não está desesperado, porque nós temos um Deus poderoso. E a Bíblia diz que não cai um cabelo da cabeça de ninguém, sem Deus permitir, também não cai uma folha da árvore. Eu sei que Deus vai restaurar a saúde dele, mas eu confio nas orações dos irmãos. Pai nosso nos céus, santo é teu nome, teu reino buscamos, tua vontade seja feita na terra como é no céu. Deixa o céu descer na terra como é nos céus. Deixa o céu descer. Pai nosso no céu, santo é o teu nome.
céu descer, deixa o céu descer, deixa o céu descer, deixa o céu deixa o céu descer, deixa o céu descer, deixa o céu descer, deixa o céu descer. Deixa o céu descer, deixa o céu descer, deixa o céu descer, deixa o céu descer. Sempre amém, pra sempre amém. Aleluia. Glórias a ti, Rei dos Reis. Deixa o céu descer, Aleluia, Jesus. Permita-nos, ó Senhor, te deixa o adorar, céu descer. ó Deus maravilhoso, glorificarmos o teu nome. Oh, Jesus. Tu és maravilhoso, meu Deus. Aleluia. Irmão Floresvaldo, como que é o nome lá do esposo da diaconisa? Como? Eu gostaria também, meus irmãos, que você levantasse sua mão, intercedesse, clamasse pelo nosso irmão Horácio, ele é esposo da diaconisa Sebastiana. Ela nos pediu também que nós apresentássemos o seu marido nas mãos do nosso Deus. Ouviram o louvor que foi entoado? Vamos permitir, irmãos, vamos permitir o Espírito Santo continuar caminhando e passeando nessa igreja.
tocando na minha vida e tocando na sua vida, de uma maneira que talvez que Ele nunca tenha tocado. Como é bom estar na casa do Senhor. Estenda suas mãos, continue clamando, continue orando, continue pedindo, continue louvando. Deus maravilhoso e poderoso, nós apresentamos o teu servo, irmão Horácio, nas tuas mãos, Senhor, crendo que tu és soberano, poderoso para fazer infinitamente mais. Visita neste momento o teu servo, onde ele se encontra, Pai. Oh, Espírito Santo de Deus, continua tocando aqui no seu povo. Continua passeando, Espírito Santo. Continua passeando, Espírito Santo. Continua passeando no meio dessa igreja, aleluia. Nós estamos aqui para te louvar, Senhor. Estamos aqui para te adorar, para glorificar, para declarar que no princípio era o Senhor Jesus. No princípio era o Verbo estava com Deus. O Verbo é Deus, tu és Deus, Senhor. Aleluia, Jesus maravilhoso, continua cuidando do teu povo, continua cuidando do irmão Horácio, continua cuidando do Adrilson, continua cuidando da Anice, continua cuidando da igreja, continua cuidando deste grupo de louvor, continua cuidando dos ministérios, continua cuidando dos consagrados. Oh, Jesus querido! Oh, Espírito Santo, continua passeando. Oh, Jesus maravilhoso, tu sabes agora qual que é a oração do teu servo. Tu sabes agora e entende, Espírito Santo, a oração do teu povo, a oração da tua igreja, a semana que cada um passou. Talvez uma semana de dor, uma semana de luto, uma semana de choro, uma semana de angústia, uma semana de amargura. Mas nós estamos aqui, Senhor. Nós estamos na sua casa e nós queremos sair daqui, Senhor Jesus, transformado. Tira a alegria, tira a tristeza, tira a dor e coloca a alegria, tira a tristeza e coloca a festa, tira a tristeza e coloca a celebração, tira a tristeza e coloca júbilo, tira a tristeza, tira a amargura, repreenda a doença em nome de Jesus Cristo. Jesus maravilhoso, tu sabes como está a família e os familiares do Adrilson, Pai. Tu sabes como está cada coração, Deus maravilhoso. Tu sabes, Deus maravilhoso, como estão os teus servos, os teus filhos que estão viajando. Nós colocamos e pedimos também, intercedemos agora pelo Johnny, nós pedimos pela Débora, nós pedimos pela Carol, nós pedimos pelo Bruno, nós pedimos pela família, pelas famílias que não puderam vir hoje, nas famílias que estão afastadas, naqueles que se desviaram. Deus maravilhoso, nós colocamos todas essas pessoas, essas famílias nas tuas mãos, ó Pai. Mas também, Deus maravilhoso, de uma maneira especial, cada servo e serva que está aqui nesta manhã, cada um com seu pedido especial para fazer para Ti, Senhor. E nós cremos, ó Deus maravilhoso, que Tu se faz presente nessa igreja. Nós cremos que Tu se faz presente neste lugar. Nós cremos que Tu estás presente nessa comunidade, Paizinho querido, aleluia. Como é bom estar na Tua presença, poder louvar e adorar o Seu nome. Oh, Jesus maravilhoso, que nós possamos fazer mais vezes, como foi cantado agora neste louvor, Senhor. E adorar, em Te servir e permitir, Deus maravilhoso, que Tu possas fazer obra perfeita, obra completa na nossa vida. E ficarmos a cada dia sustentados pelo Senhor. Ah, Jesus maravilhoso. São tantas coisas que nos acontecem como seres humanos. Tu sabes, Tu conheces o nosso coração e pensamento. Sabes que somos falhos, ó Pai. Mas nós queremos segurar nas Tuas mãos, ó Deus. Segura firme, Senhor Jesus, em nossas mãos. Coloca-nos, ó Rei Jesus, nos Teus braços. Caminha conosco no Teu braço. Ajuda-nos, ó Senhor, a passar pelo deserto, a vencer esse deserto, a vencer essa luta, a vencer essa dor, a vencer essa enfermidade, a vencer essa dificuldade, no nome poderoso de Jesus Cristo. Aqueles que estão nas suas casas, nos seus lares, nos acompanhando, Senhor, através dessa rede digital, que também sejam alcançados por Ti, alcançados pela Tua graça, alcançados pelo Teu amor. Obrigado, Deus maravilhoso. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, seja com toda a igreja do Senhor, agora e para sempre. Amém. Amém. Glória a Deus.